nas ruas. Conversando com catadores de papel, resolveu ser um deles. Passados mais de 10 anos, Amado continua na profissão. Só que ao contrário dos outros quase 10 mil que existem em São Paulo, ele não entrega o material que recolhe nos depósitos particulares, que costumam comprar por preços muito baixos. Amado é um dos quase 200 associados da Coopamare, uma cooperativa montada em 89, que reúne catadores autônomos de papel, aparas e materiais reaproveitáveis. Num trabalho ao estilo A União Faz a Força, os cooperados têm conseguido mostrar que catar papel, além de ser um trabalho digno como qualquer outro, pode render mais do que algumas profissões. Ser catador de papel é melhor do que muitos empregos que existem onde a pessoa ganha pouco, né? Por exemplo, servente pedreiro, faxineiro, esses trabalhos que pagam aí de 1 a 2 salários. Ser catador de papel, se a pessoa trabalhar mesmo, tirar aí 6 horas por dia, ele tira uma média de 4 salários por mês. Por enquanto, a cooperativa possui apenas esta máquina que prensa papelão, aquela ali que picota papel e uma terceira que moe vidro. Em breve, com o apoio da prefeitura, eles vão fazer uma nova aquisição. Será uma máquina de triturar plásticos. Com ela, eles esperam vender diretamente para as indústrias, conseguindo assim aumentar os ganhos em até 10 vezes. Enquanto a máquina não vem, os catadores estão se especializando na arte de separar os vários tipos de plásticos. Para isso, receberam aulas de um técnico, que garante que não é difícil entender do assunto. Precisa ter um bom nariz para poder sentir a diferença, porque a gente faz um teste de queima. Cada material plástico tem um odor característico e, em função disso daí, a gente pode determinar qual o tipo de material plástico. Visualmente não dá para distinguir? Dependendo da aplicação, sim. Por exemplo, um saquinho de... um filme, um saquinho, então isso daí é fácil de determinar que pode ser um polietileno, mas pode também ser um polipropileno. Então essa é a diferença. O teste da queima vai mostrar exatamente isso. O apoio recebido pelos catadores não fica só nisso. Empresários ligados ao SIMP já se comprometeram a pagar preços justos por toda a produção da cooperativa. A Prefeitura de São Paulo, através da Secretaria do Bem-Estar Social, está empenhada em viabilizar a aquisição da máquina o mais rápido possível. Afinal, ela vai beneficiar toda a comunidade. O fundamental é o catador de papel, que ele se cooperativando, ele trabalhando, ele conseguindo novas formas de estratégia de rua, consegue um tipo de trabalho que pode absorver o número maior dessa população que está na rua, hoje fruto da recessão, do desemprego, mas que também a partir dessa população vai vivendo na rua, é difícil que ela se reintegre num mercado formal de trabalho. E essa alternativa é uma alternativa importante, ao mesmo tempo que a cooperação entre eles torna-os mais dignos, dá um sentido maior de solidariedade, que é importante. Você acha que hoje o catador é um trabalhador marginalizado? Ainda é, na sua maioria é. Todo esse trabalho em torno da ecologia, coleta seletiva, em várias cidades, ele já começou a ser mais bem visto. Mas ainda a maioria da população não entende ainda o porquê que a pessoa sai para a rua, mexe no lixo aqui, mexe dali. E muitos confundem ele com lixeiro, com catador de lixo, E não sabe que ele sobrevive desse trabalho e presta um grande serviço tanto para a ecologia como para a própria prefeitura, que ele, quanto mais ele retirar do lixo, menos lixo será enterrado, E, ao mesmo tempo, ele está tirando o seu sustento. É muito bom ver que está aumentando a consciência ecológica no país. É muito bom ver pessoas como esses catadores de papel se preocupando com a qualidade do meio ambiente. E essa experiência da cooperativa pode ser a solução para muitas outras grandes cidades que vivem o problema dos desempregados e do lixo urbano. O Pequenas Empresas Grandes Negócios de hoje inaugura uma nova coluna, a coluna Opinião. Ela vai trazer a palavra de pessoas famosas ou anônimas que fazem previsões e diagnósticos sobre assuntos que interessam aos pequenos. E o primeiro a ocupar a nossa coluna é um pequeno empresário que acredita que os gigantes industriais dependem do fortalecimento das pequenas empresas.
A grande empresa tem que repensar o papel e a importância da pequena empresa na sua sobrevivência. A pequena empresa, dentro do Brasil, representa hoje, ou possui hoje, 65% da mão de obra ativa do país. Portanto, 65% da massa consumidora brasileira. Ora, isto é de uma importância inquestionável. Mas o que se nota? A grande empresa, infelizmente, não vem dando o tratamento que a pequena empresa merece. Muito pelo contrário, quando fornecedora, ela trata a pequena empresa de forma leonina. Quando compradora, ela estabelece as regras para comprar da pequena empresa. E isto leva, via de regra, ao sacrifício da pequena empresa. Ora, com esta importância de aquisição de massa consumidora, não se pode de forma alguma, e principalmente a grande organização, ignorar a importância da pequena empresa, mesmo porque a pequena empresa é a entidade econômica que gera emprego ao custo mais barato dentro do sistema econômico. Portanto, volto a repetir, a grande empresa tem que cuidar das suas parceiras pequenas empresas. A recessão atinge todos os setores, mas com criatividade, muitos brasileiros conseguem driblar a crise. É o caso de uma microempresária que trabalha com quadros. Ela decidiu investir na criação de molduras diferentes e está conseguindo fazer bons negócios. Quem passear os olhos por esta galeria, certamente vai encontrar um colírio. Aqui é possível ver e, claro, comprar belas obras. Mas simplesmente vender quadros não é a maior especialidade da arquiteta e marchand Mônica Wint. Há muito tempo ela vem se especializando na arte de criar molduras diferentes. O ateliê, na verdade, é uma pequena oficina nos fundos da galeria. Aqui ela é assessorada pelo Wilson, um moldureiro com 12 anos de profissão. Nas mãos dele, uma simples gravura ou pôster pode virar uma obra de arte. Não satisfeita em criar apenas as molduras em madeira, Mônica resolveu agora desenvolver uma técnica pouco conhecida, mas que tem tudo para fazer sucesso. Ela e a gerente da galeria, Maria Cristina, estão pintando os passe-partout dos quadros. O passe-partout é a parte que envolve as laterais dos quadros, normalmente feito de papelão ou duratex com cartolina. Buscando não fugir dos tons e cores da obra original, elas continuam a pintura além da tela, preenchendo toda a moldura. Mônica não acredita que o trabalho dela seja um desrespeito ou agressão às obras, até porque ela só faz isto com autorização dos artistas. Além disso, as pinturas nunca são feitas nos originais, e sim num pôster ou cartão postal da obra. Qualquer coisa que você mexa em função de moldura é mais rentável do que a tela no momento, porque o país está numa fase difícil de você vender obra de arte. Então a moldura é rentável. E a moldura personalizada vai para uma linha muito mais, vamos dizer, personalizando mesmo o trabalho, é mais fácil de você ter acesso ao público, é uma coisa muito diferente. Isso é uma tentativa de uma coisa diferente, de um lançamento diferente, que nós esperamos que dê resultado. O corre-corre e a falta de tempo fazem parte do dia a dia dos brasileiros que vivem nas grandes cidades. E é justamente por isso que a nossa ideia... O técnico mecânico Carlos Roberto Coelho é um dos empresários que segue essa linha, sempre preocupado com a cara do produto. Mas a experiência no ramo de embalagem não veio da noite para o dia. Ele precisou passar 3 anos trabalhando com produtos petroquímicos até conhecer mais a fundo a matéria-prima, um plástico chamado poliestireno. A grande descoberta não é fazer pote para cosmético, mas criar um design que se diferencie do concorrente. Nós pretendemos continuar lançando novos produtos, criando novos modelos, porque todo o desenho novo
tem muita mais facilidade em entrar na praça e poder competir com os nossos concorrentes. Tá certo que o principal é o conteúdo, mas a embalagem, ela tem um peso na hora da venda. Ela que dá o visual e protege o produto. Desde a criação do Código de Defesa do Consumidor, os olhos do cliente se voltaram para a embalagem. Hoje ele observa data de validade, componentes químicos e tudo que precisa vir estampado na caixinha. O que normalmente se encontra no mercado é esse tipo de pote, que é vendido há mais de 20 anos. Hoje, o consumidor tem opções com design mais moderno. A tampa não é de rosca, ela é simplesmente de encaixe. E quando ele observa por baixo, ele pode ter a noção verdadeira da quantidade do produto. Para uma empresa que começou com apenas um trabalhador em 83, chegar a 12 funcionários significou um grande avanço. São eles os responsáveis pelo funcionamento das 3 máquinas. Quando a matéria-prima chega em forma de grão, logo vai para o funil da injetora de plástico. Ela é aquecida a uma temperatura de 200 graus para poder ganhar o formato desejado. É a própria máquina que molda o plástico. Cabe à funcionária abrir a porta e retirar a embalagem que já sai pronta. As tampas são colocadas numa mesa onde recebem um disco de proteção que veda a embalagem. Depois de todo o trabalho, elas vão para uma caixa e seguem para o mercado. Com um detalhe, a produção é feita sob encomenda e antes mesmo de ficar pronta, já está toda vendida. Se um novo cliente quiser conhecer a embalagem, a empresa tem amostras de vários tamanhos e cores. Carlos Roberto Coelho capricha no que faz, mas conta que só isso não adianta. Os nossos produtos, eles são todos patenteados. A gente toma esse cuidado justamente para o concorrente não copiar a gente, né? Qual conselho o senhor daria para uma pessoa que está pensando em montar uma pequena empresa? Bom, eu acho que ele primeiramente ele tem que saber bem o que ele quer fazer. Segundo lugar, ele tem que conhecer, dominar o produto que ele quer fabricar, né? Seriam as duas regras básicas. Eu, por exemplo, quando eu iniciei com a Plasline, eu já conhecia a matéria-prima, né? Porque eu sou oriundo da petroquímica. Então, conheço bem a matéria-prima a fundo, que é o plástico, né? E daí para frente é trabalhar. O planejamento, o controle de qualidade e o desenvolvimento tecnológico são peças cada dia mais fundamentais numa empresa. Nossas sugestões de leitura para você hoje são justamente a respeito desses assuntos. Vamos começar com esse. Produção e Transferência de Tecnologia, de José Carlos Barbieri. O autor discute os fundamentos da produção e aquisição de tecnologia e sua incorporação no processo produtivo. O livro é da editora Ática. O segundo livro é o Manual de Administração de Materiais, Planejamento e Controle de Estoques, de Sérgio Bolsonaro Messias. O texto aborda a importância econômica da administração de materiais nos resultados da empresa. E foi publicado pela editora Atlas. Esse outro livro, também da editora Atlas, é um verdadeiro guia de implantação do controle de qualidade numa empresa. Controle de Qualidade, uma abordagem abrangente, de Edson Pacheco Palladini. Você também pode ficar sempre muito bem informado lendo a revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios. O editor Ricardo Marques da Silva conta em primeira mão os destaques da edição de maio. A matéria principal dessa edição de maio da revista tem como pano de fundo o desemprego, cujos índices cresceram bastante, vem crescendo muito depois do Plano Collor, principalmente algumas regiões como a Grande São Paulo, por exemplo. Então, nós pegamos o outro lado da moeda, ou seja, as pessoas que perderam o emprego, mas descobriram que tinham um espírito empreendedor suficiente para realizar o sonho do negócio próprio. Então, nós fomos pegar casos, desde o caso da Capa, o personagem de Capa, que é um ex-engenheiro aeronáutico, Davi Braz, que abriu uma fábrica de máquinas de sorvete, muito bem sucedida. E tem casos de vários tipos de investimento, desde uma moça que, depois de 19 anos de Telesp, abriu uma pequena confecção com o mínimo possível de investimento, até um estatístico que investiu bastante numa choperia no Rio de Janeiro e hoje fatura $50 mil por mês. Então, são casos que mostram que mesmo numa situação de crise, você pode constatar
que existem muitas oportunidades de negócio para quem tem espírito empreendedor. A sinuca é um esporte que já teve mais espaço no Brasil. No passado, o jogo era praticado pela elite e, com o tempo, se popularizou. Mesas de bilhar se espalharam pelos bares dos 4 cantos do país. Hoje, a sinuca tenta sobreviver na disputa com o videogame. E 2 empresários paulistas, um micro e outro pequeno, trabalham com muito talento para que as tacadas de sorte e as jogadas de mestre não desapareçam. Esta pode ser uma grande jogada, mas está longe de ser a maior na vida do seu Ivan. Ele, inclusive, nem se considera um bom jogador. E para não passar a vida pela bola 7, ele, ao contrário da maioria das pessoas, não fez do snooker apenas um esporte ou uma diversão, e sim um grande negócio. Ivan Kotait é um dos sócios de um negócio que se tornou uma tradição familiar. Ele fabrica mesas, tacos, marcador e taqueira para o jogo de sinuca. Um negócio que começou há 85 anos. Mas tempo faz parte do negócio. Aqui, a madeira sempre nova chega a ficar estocada até 6 anos. É o tempo que geralmente ela precisa para perder toda a umidade e diminuir as chances de empenar. A produção de tacos é uma arte. Marcos Santos, um dos 10 funcionários da fábrica, conhece bem os segredos que diferenciam um simples torneiro de um artista. Já houve tempo em que todos os tacos eram feitos de um único pedaço de madeira, mas hoje a maioria é feita em 2 partes. O cabo é separado da ponta por uma rosca, o que facilita na hora do transporte. A decoração sai da cabeça do próprio Marcos, que chega a fazer de 4 a 5 tacos por dia. O mais trabalhoso é a ponteira, que é o que exige muito do taco, é a ponteira. Os clientes apoiam a batida no taco, então é o que tem que ter mais o carinho naquilo ali. As mesas também são feitas em partes. Depois de prontas, a montagem é relativamente simples e rápida, mas pesada. Na mesa, são colocadas 3 pedras de ardósia. Cada uma pesa em média 130 quilos. Para manter o campo de jogo liso, as pedras são desgastadas com óxido de alumínio. Atualmente, o mercado tem deixado Ivan numa verdadeira sinuca. A fábrica, que já vendeu até 15 mesas por mês, hoje não passa de 4 a 5. É um produto caro, mas durável. Uma mesa oficial, acompanhada de uma taqueira, um marcador e uma dúzia de tacos, sai por quase 6 milhões de cruzeiros. Em compensação, quem gastar uma bolada dessas, leva para casa uma companheira com garantia de pelo menos 50 anos de vida. Tem muita dificuldade em termos de matéria-prima? Não. Não que se encontra madeira no Brasil todo. Qual o perfil hoje da clientela do senhor? Classe A. Este realmente é um grande negócio? Familiar, sim. Retorno, de acordo com a época, muito pouco. Uma jogada boa mesmo fez seu Edmundo Queiroz. Depois de trabalhar 16 anos na fábrica de seu Ivan, ele resolveu abrir o próprio negócio. Há 12 anos ele vem trabalhando na fabricação de tacos. No começo comprou apenas um torno. Só 5 anos depois teve dinheiro para comprar um outro, onde nos fins de semana ensina a profissão aos filhos. Mais tarde adquiriu uma serra de fita e uma desempenadeira. Pronto! Estava equipado para tocar o negócio. E convencido de que foi uma ótima jogada trocar a posição de empregado pela de patrão. Além de talento, o que é preciso para alguém começar um negócio como o do senhor? Para começar, ele tem que saber fazer o taco, né? Segundo lugar, tem que ter a máquina. É muito caro? Olha, acredito eu que um torno desse hoje deve ficar em torno dos, sei lá, 8 ou 10 milhões. Só com um torno já dá para entrar no ramo? Dá para começar. Dá para começar. Eu comecei assim. E como é que aprende a fazer taco? Olha, aí não tem professor para ensinar. É o cara ter boa vontade, certo? Ele vai fazer o taco, vamos supor, olhando por outro que já esteja pronto, ele pode fazer um taco. Durante os dias da semana, seu Edmundo trabalha sozinho. Ele não tem funcionários.
passa o dia ouvindo um velho rádio na companhia de 3 passarinhos. Mas não reclama. Ele acredita que a solidão ajuda a aumentar a produtividade e o poder de criação na hora de decorar os tacos. Já chegou a produzir e vender 50 por mês. Hoje não passa dos 5. O forte atualmente tem sido os consertos e reformas de tacos antigos. Orgulhoso, faz questão de mostrar que o negócio dele, apesar de pequeno, já foi notícia de jornal. E não esconde também que é nas mãos dele que nascem os tacos usados por alguns dos mais famosos jogadores do Brasil. O Rui Chapéu, tem o Jesus, tem o Roberto Carlos, certo? Tem o Carne Frita, certo? Que são famosos na sinuca. E é um bom negócio? Olha, eu não posso dizer que não. É um bom negócio. Você tá com cara de rico mesmo, seu Edmundo. Rico de mim não tem nada, viu? De jeito nenhum. No próximo domingo você vai conhecer ou então aprender mais sobre o sistema de franchising. E vai apreciar as comidas que dão água na boca, mas que são tremendamente indigestas. A sabedoria oriental ensina que por maior que seja